Olá, amigos da Casa Assistencial Jesus e Maria. É com muita alegria que nós vamos iniciar o nosso culto online. Vamos elevar o pensamento a Deus, ao nosso divino amigo Jesus, e amparados pela mentora irmã Sheila, vamos então nos conectar, entrando em sintonia para este momento tão especial que representa o nosso tratamento à distância. Durante esse período de distanciamento social, nós temos esse recurso para que cada mente possa entrar na sintonia certa, para que a mentora possa nos visitar, para que a equipe espiritual da mentora irmã Sheila possa nos auxiliar, cada um dentro da sua necessidade, cada um no seu curso do tratamento. Alguns estão iniciando, outros estão terminando, outros estão já na manutenção, já estão no curso de medianeiros, se preparando para atuarem, como membros efetivos, como médiuns. Então já são voluntários. E cada um, tendo o seu tempo certo, vai se ajustando e caminhando. Então vamos agradecer por todo o auxílio que recebemos do alto durante os momentos de provas. Nós temos que estar sempre confiantes de que estamos amparados por nosso anjo guardião, por espíritos amigos, espíritos familiares, e procurar sempre ver o que há de bom, o que há de positivo, que nunca foi tão divulgado na Terra. Quantas boas ações acontecem anonimamente? Então, nós temos que nos conectar com essa luz, com essa vibração positiva da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, e assim estaremos blindados contra qualquer situação de perigo, de doença. Tudo estará transcorrendo bem com a proteção espiritual. Então agradecemos a irmã Sheila por esses períodos em que o tratamento está acontecendo à distância, pois somos levados para o plano espiritual, para palestras no plano astral, e assim muitos têm se lembrado e relatado em sonhos o que esses encontros, comprovando que realmente nada está acontecendo por acaso e que tudo está no comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós agradecemos à mentora irmã Sheila por nos conduzir nesse período. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Amém. Hoje, o Evangelho, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, será lido pela médium Fernanda Alfaix. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da propriedade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, leva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos.
Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserva dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Que assim seja. Muito bem. Quanto à virtude ou dever, nessa explanação do Espírito Lázaro, nós observamos que cada um tem o seu tempo. Nós temos nas leis universais a lei do progresso e a lei da ação e reação, por exemplo, que estão conectadas com esse tema. Nós podemos nos iludir e levar uma vida sem compromissos, mas assim estaremos adiando a nossa própria evolução. E quando retornarmos ao plano espiritual e assistirmos a nossa trajetória na tela mental como um filme, nós vamos nos arrepender e entraremos numa fila da reencarnação pedindo, clamando por nova oportunidade. E nesse ciclo, a nova oportunidade virá, mas com as consequências do atraso, elas se tornarão, talvez, mais difíceis. A encarnação é como se a alma fosse um vagão, aliás, uma locomotiva, e todas as pendências de vidas passadas fossem os vagões. Então, à medida que nós vamos cumprindo o nosso dever e vamos liberando pendências do passado, a locomotiva vai ficando cada vez mais leve, com menos vagões para puxar. Então, isso explica muitas dificuldades que algumas pessoas passam mais do que outras e ficam, às vezes, buscando comparações, quando tudo está seguindo o curso de acordo com as nossas ações de vidas passadas. Nós estamos vivenciando as reações. Então, a virtude do dever, ela, nesse momento que estamos passando de distanciamento social, nós temos que estar muito atentos para cumprir tudo que estiver ao nosso alcance. As virtudes é que nos diferenciam e nos elevam na escala da evolução. Estamos no meio de um degrau. Quando um pé levanta para atingir o próximo degrau, há um momento em que o corpo tem que estar em equilíbrio porque ele está subindo, ele está num momento de ação. Então, nós estamos nesse exato momento e para que a gente atinja esse novo degrau da escala da evolução, nós temos que agir. E o dever nos chama a cumprir essas ações ao que estiver ao nosso alcance. Vamos então elevar sempre o pensamento a Deus, pedir a orientação dos bons espíritos para a gente ouvir a nossa consciência, para a gente ouvir a nossa intuição e fazer o que estiver ao nosso alcance. Vamos sempre buscar o que há de bom, o que há de positivo. Nossa mentora irmã Sheila nos relatou que vai iniciar uma campanha do agradecimento.
Porque a gratidão é que eleva o nosso padrão vibratório e nos tira do turbilhão. Então vamos analisar cada um o que nós temos a agradecer. Vamos em frente, aplicando o que nós já sabemos, buscando palestras edificantes na internet, leitura edificante das obras que nos tocam o coração, e assim nós estaremos aptos a cumprir o nosso dever. Como diz Lázaro, não o dever das profissões, mas sim o dever moral, o dever de um trabalhador do Cristo. É isso que ele nos convidou, né? Fomos chamados e agora estamos com essa oportunidade em nossas mãos. Vamos fazer bom uso do dever. Que Jesus nos abençoe. Agora, vamos para a próxima etapa, que é o passe magnético à distância. Vamos então mentalizar a nossa câmara de passes com a luz azul. A equipe espiritual está presente e cada paciente vai agora receber o passe de imposição das mãos, recebendo as energias que vêm do alto para reequilibrar os chakras, os centros energéticos. Muito bem. Agora, nessa semana, nós já vamos iniciar a desobsessão. Mesmo sem a presença dos pacientes, seguindo as recomendações da OMS, os médiuns tomando os cuidados de luva, máscara, distância de 2 metros, os médiuns já estão se reunindo para realizar a sessão de desobsessão, retomando esse trabalho tão importante de forma presencial. Ele vinha acontecendo durante o culto online à distância e também no plano espiritual. Mas agora, nessa semana, fomos autorizados a retomar essa atividade. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho e de estudo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar, pelos nossos familiares e por toda a humanidade nesse momento de transição planetária e por nós mesmos, graças a Deus. Agora, vamos então para a etapa da fluidificação da água com a oração pelos doentes. Vamos então lembrar, de deixar a água, de preferência tampada, como temos aqui, e de preferência uma água natural. Fazer a oração número 79, pelo doente. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir, pode mentalizar o nome de quem cada um vai pensar, pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto de suas provas. Quando nós pedimos a Deus, certamente há sempre um espírito
geralmente do Ministério da União Divina, que vem para fluidificar essa água, trazendo o remédio individual que cada um está necessitando. Temos que ativar a nossa fé, a nossa submissão a Deus, e confiantes nós receberemos, porque Jesus disse: pedi e obtereis. E assim é. Então, agora, vamos chegando, né, na etapa final do nosso culto online. Hoje aprendemos um pouco mais, pois sempre que relemos e analisamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos coisas novas, porque tudo depende do estágio em que nós estamos, do momento que nós estamos passando. Então hoje lemos sobre o dever, textos como o prefácio, né, do Espírito de Verdade, escrito há mais de 150 anos, e já demonstram toda a programação espiritual que vinha sendo realizada para que chegássemos nesse momento da transição planetária, em que está acontecendo uma limpeza no ambiente, uma limpeza no astral, e que nós também estamos aprendendo, não só a limpar as mãos, a ter mais cuidados, né? Mas também, principalmente, quanto à poluição mental. Durante muitos anos, durante décadas e décadas, nós vimos crescendo o acesso a informações, o acesso a todo tipo de programas de TV, de leituras, e isso tudo foi acumulando uma quantidade de energia, uma parte positiva e uma grande parte de energia negativa, que se converte em situações inadequadas, indesejadas, melhor dizendo, né, por todo o planeta. Então, a equipe espiritual está coordenando esse momento para que haja uma limpeza. Nós sabemos que está acontecendo o exílio, muitos espíritos serão encaminhados durante algum tempo para outros planetas, e assim acontece a limpeza astral, né, de pensamentos. Nós temos que estar, então, sintonizados com o bem, com a gratidão e com o dever. Nós estamos isolados temporariamente, mas temos o recurso tecnológico para continuar agindo. Vamos repensar tudo que estiver ao nosso alcance para nós encontrarmos novas formas de produzir, novas formas de atuar, e vamos também nos lembrar de ter compaixão com as pessoas que estão com mais dificuldade nesse período de isolamento. Os nossos irmãos mais vividos, vamos ligar para eles, vamos programar palavras positivas, para que assim eles se sintam sempre acolhidos, porque no espiritual já estão. Então nós estaremos sendo instrumentos da providência divina, levando uma palavra de luz, uma palavra amiga. Nós também já retomamos aos sábados a confecção e a distribuição da sopa fraterna, também com todos os cuidados necessários de máscara, luva, distanciamento. Na última semana nós tivemos a oportunidade de distribuir máscaras para os nossos irmãos das famílias que recebem a cesta básica. E assim o movimento de gratidão vai se fortalecendo. Nós somos todos irmãos, o dever é para desde o mais simples até a pessoa que tem mais recursos. Todos nós estamos respirando o mesmo ar, todos nós somos filhos do mesmo Criador, e Ele não privilegia ninguém, Ele quer que a gente se desenvolva através do dever. Vamos seguir em frente, unidos, buscando desde a hora que acordamos, que retornamos do plano espiritual, até a hora de dormir, durante todo o período que estivermos despertos, vamos buscar agradecer e afastar sentimentos negativos
para que assim a gente esteja sempre na sintonia com a mentora Irmã Sheila. Nós agradecemos por todas as orientações da AMUSC, Aliança dos Mestres Unidos na Seara do Cristo, da nossa dirigente espiritual Irene Artiaga, nossa mentora Irmã Sheila, toda a equipe espiritual que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que nós e os espíritos que também chegaram na casa conosco sejamos todos tutelados e acolhidos. Que Jesus nos abençoe e uma boa semana a todos. Do seu ser.